づけた空白の時間迷い込んだ宙づりの世界信じられる答え探し求めてよたださまよってる夜の隙間逃げらないよそ見せてる暇もない受けた傷跡さえが手に静寂切り裂いてく誰も彼も出てのバイブ守るだけじゃ can't survive I don't wanna lie to myself keep on the fight get like I never really cry keep on the day and night time to write no matter what anyone say I find my way can't never go away now nobody can stop me no way 忘れてしまうことのないように落ちたもの全て取り戻され I settle in this world 繰り返す旅の果て脳裏に残った失敗なんて全部通り風今頼む I settle in this world Capítulo 2 Raízes de Realidade. Começamos os preparativos, ambos no nível 15, e compramos novos equipamentos para a aventura e aproveitei para copiar todas as espadas disponíveis na loja. Quando nos preparamos para sair, o pai de Dalila nos ofereceu cavalos com várias bolsas. Pai, espero que isso possa ser de ajuda, senhor herói. Vai ser sim, eu tenho certeza. Começamos nossa viagem, parando nas cidades próximas. Na nossa primeira parada, desbloqueei a espada de transporte, que permite que o usuário e os membros do grupo se teleportem para um lugar que visitaram e registraram antes, e também desbloqueei as 100 espadas, um ataque que lançava várias espadas na direção de um alvo específico, um ataque bem útil a médio e talvez longo alcance. Nas cidades em que parávamos, além de cumprir missões para subir de nível, derrotando monstros e criminosos, conseguimos mantimentos e vendemos poções feitas por Dalila e equipamentos que encontrávamos no caminho e eram piores do que os que usávamos. E também compramos novos equipamentos, como o colar da deusa do relâmpago que Dalila comprou. O colar aumentava sua defesa mágica e deixava ela imune a feitiços de eletricidade. Eu me limitei a copiar todas as espadas possíveis. Quando acampávamos, sempre que era minha vez de ficar de vigia, olhava minhas novas espadas. A maioria não era muito útil, e mesmo que tivesse alguma útil, eram tantas que eu até perdia a conta, mas 2 delas me chamaram a atenção. Espada sinuosa nível 1. Espada de lâmina curvada, que é capaz de dilacerar a pele dos inimigos com cortes de profundidade variável. Efeito crítico volúvel. Em batalha, quando esta arma está ativa, aumente ou diminui a sorte de forma constante e imprevisível, podendo causar acertos críticos a qualquer momento. Requer 20 de mana. Espada finta nível 1. Uma espada extravagante roxa e de lâmina larga que está ligeiramente imbuída com magia de ilusão. Efeito: ataque falso. Cria uma falsa imagem do portador, realizando um ataque direto, usada como uma distração para que o verdadeiro portador possa se posicionar e atacar de forma desprevenida. Requer 35 de mana. Minha mente. Essas duas parecem bem úteis, mas uma delas é muito imprevisível e pode me ajudar ou me atrapalhar dependendo da sorte, e a outra precisa de muito timing para encontrar o momento certo de ativar o efeito. A essas alturas eu já devo ter umas 30 espadas ou mais, já perdi a conta. Na próxima cidade, depois de cumprir algumas missões e treinar um pouco, ambos no nível 20. Graças aos meus treinamentos com Dalila, consegui mais defesa mágica e desbloqueei a espada de trovão. Saindo de outra cidade, tomamos um trilha, e vimos alguém que parecia um mercador voltando. A sua carroça estava cheia de mercadorias, levando diferentes tecidos. O homem parecia triste. Dalila: ei senhor, algum problema no caminho? Mercador: a rota que costumo usar está bloqueada, raízes estranhas apareceram no meio da floresta. Dalila: sabe de onde elas vieram, senhor? Mercador: não, mas acho que tem algo a ver com o pântano lá perto. Soube que alguns magos vivem por lá. Se o senhor puder indicar a rota para minha parceira, talvez possamos resolver. O comerciante ficou espantado ao me ver assim que notou a espada na minha cintura. Comerciante: claro, vou indicar a rota, senhor herói. É ótimo ver que os heróis lendários realmente foram invocados.
O homem indicou a rota e Dalila a traçou. Seguimos-a, nos adentramos na floresta, perto de uma espécie de pântano. Continuamos o caminho até chegarmos em uma espécie de parede de raízes. Bom, a rota tá realmente bloqueada. Dalila: sim, essas raízes são realmente estranhas, parecem algum tipo de magia. Que tipo seria esse? Dalila: algum tipo de magia de terra, mas é diferente da magia de terra que eu já vi, mas minha percepção nesse caso é bem limitada, não é como se eu fosse uma especialista nesse tipo de magia. Vale a pena tentar atravessar destruindo as raízes. Dalila: não custa tentar. Espada do duelista. A espada lendária se transformou na rapineira e avancei para atacar a parede de raízes. Fiz vários cortes rápidos na parede, conseguindo cortar as raízes, mas era um esforço inútil, pois as raízes sempre voltavam a crescer. Dalila: vou tentar lançar minha magia de raio. Se começar um incêndio, derrube as árvores próximas. Confirmei com a cabeça. Dalila se concentrou e preparou um feitiço com as mãos estendidas. Dalila: como o forte do meu poder, eu ordeno, distorça as leis da natureza e atinja meu alvo. Energia começou a se concentrar nas mãos de Dalila. Dalila: relâmpago fugaz. O raio aparentemente potente saiu das mãos de Dalila, acertando a parede de raízes, criando uma pequena explosão que começou a queimar a parede de raízes. Porém, as raízes, mesmo queimadas, continuam crescendo. Raízes saudáveis cresciam em torno das queimadas até sufocar as chamas criadas pelo ataque mágico, deixando uma barreira intacta. Se eu usar a espada do trovão, o resultado vai ser o mesmo. Dalila pareceu notar algo e começou a se concentrar. Dalila: sim, infelizmente para nós, quem quer que tenha feito essa magia executou muito bem o feitiço, seja lá o que for essa magia, a fonte dela está dentro desse pântano. Então melhor cortarmos isso pela fonte, temos que entrar no pântano. Logo começamos a entrar no pântano. Logo chegamos em uma espécie de rio com água muito turva. Não tivemos escolha a não ser entrar na água turva. Enquanto caminhávamos, notamos algo viscoso. Logo notei que a espada lendária na minha cintura começou a brilhar. Retirei a espada da minha cintura, sua joia começou a brilhar e logo se transformou em uma espada de cabo enferrujado e com uma lâmina que parecia completamente feita de gosma. Vi a descrição da minha nova espada. Espada Gosma do Pântano nível 1. Uma espada feita para os que se aventuram nas águas do pântano. Efeito: gosma grudenta. Lança e expele uma gosma grudenta que ao secar imobiliza o inimigo. Minha mente: interessante, posso absorver materiais também. Um peixe gigante coberto de cogumelos, parecido a um bagre, apareceu nos atacando. Logo mudei para a espada do duelista e cravei a espada nos olhos do peixe gigante, matando ele com um segundo golpe que o cortou no meio. Logo outros peixes apareceram e comecei a tentar cortá-los, causando alguns ferimentos. Dalila: sai do rio, Lucas. Usando minha velocidade saindo do rio, e lançando outro relâmpago fugaz na água, matando todos os peixes ao redor. E com um pouco de dificuldade, Dalila saiu do pântano com suas roupas sujas. O colar que dá imunidade à eletricidade foi uma ótima compra. Dalila: sim, espero que a alfaiate possa limpar minhas roupas, ou talvez seja bom comprar roupas novas. Vamos cuidar disso, mas é melhor seguirmos em frente. Continuamos adentrando o pântano até chegarmos em uma pequena aldeia. As pessoas daquela aldeia se vestem com túnicas verdes parecidas à que Dalila usava. Assim que nos viram, os aldeões nos rodeiam. Aldeão: saiam daqui, é perigoso. Dalila: não temam, colegas magos, viemos ajudar. Isso mesmo, vamos resolver o problema. Um dos magos notou a espada na minha cintura. Aldeão 2: a espada lendária. O herói da espada veio nos ajudar. Ao ouvir aquele grito, todos se ajoelharam. Eu, com a mão no rosto, respirei fundo. Por favor, senhores, isso não é necessário, chefe. Mas, senhor herói, estamos implorando sua ajuda, por favor, nos ajude. Vou ajudar, não me entendam mal, só não quero que me tratem como herói sem que eu mereça. Dalila: desculpem por isso, é que o atual portador da espada lendária prefere um dialeto mais informal. Chefe, entendo, desculpe por isso, mas nossa situação é crítica.
Nós, magos da floresta, buscamos aperfeiçoar nossa magia de terra nos mantendo em harmonia com a natureza. Quando as ondas começaram, mal conseguimos nos defender. Foi então que um grupo de magos buscou em terras distantes magias poderosas para que fosse possível nos defendermos mesmo sem os heróis por perto. Grande erro. A magia que trouxeram era tão poderosa quanto desconhecida. Há algumas semanas os magos que usaram essas magias mudaram em algum tipo de quimeira com forma de cogumelo, espalharam essas raízes malditas por todo o pântano e tomaram o controle dos animais mais primitivos, nos deixando presos. Estamos fazendo o possível para proteger as crianças, mas alguns de nós estão sendo levados. Encontramos alguns desses animais e não foram um problema. Podemos ajudar, chefe. Obrigado, eles estão no centro do pântano ao norte. Se o senhor conseguir, prometemos uma recompensa. Certo. Eu e Dalila fomos até o centro do pântano, e encontramos alguns monstros cogumelo com a espada do duelista e as magias de raio da Dalila. Foi fácil passar pelos monstros cogumelos. O mais perturbador é que dentro dos monstros cogumelo era possível ver restos humanos. Os restos das criaturas foram absorvidos pela minha espada. O que deu origem a uma espada com uma cor marrom clara com cogumelos na guarda e na base da lâmina. Espada cogumelo paralisante. Efeito esporo paralisante. Lança um esporo que paralisa o inimigo por alguns segundos durante a batalha. Quanto maior a exposição do inimigo ao esporo, maior o tempo de paralisação. Ineficaz contra monstros, planta e contra o portador. Minha mente não vai ser muito útil agora. Continuamos abrindo caminho até chegar no centro onde as raízes cresciam. Lá estava o maior dos monstros cogumelos, que tinha o nível 27. O monstro, assim que nos viu, manipulou as raízes para nos atacar. Com a espada do duelista, graças ao aumento de ataque, pude atacar e cortar as raízes enquanto Dalila atingia a criatura com um raio, fazendo a mesma recuar um pouco, causando queimaduras superficiais. Aproveitei e com a espada de trovão ataquei a criatura, mas minha espada se chocou contra uma pequena parede de raízes que, antes de se queimar, me acertou, causando feridas em todo o meu corpo. Dalila, Lucas. Dalila logo foi para perto de mim e começou a me curar. Mais raízes se aproximaram. Espada gosma do pântano. Joguei gosma nas raízes que vinha prendendo elas, o que deu tempo para Dalila me curar. Mas logo as raízes continuaram, mas foram queimadas pela magia de raio de Dalila. O gogó começou a se espalhar. Dalila, temos que acabar com isso rápido ou o pântano vai ser queimado. A criatura avançou contra nós com seus braços maior que o normal, formando uma espécie de porrete de raízes. Com muita dificuldade consegui bloquear o ataque, enquanto eu era superado pela força da criatura. Dalila foi pelo lado esquerdo do monstro e com seu cajado carregado de eletricidade deu um golpe que explodiu em contato com o monstro, mandando ele para longe, mas queimando Dalila no processo. Assim que entendi o que tinha acontecido, fui ver minha companheira, que estava um pouco queimada, mas felizmente estava desmaiada. O monstro estava bem queimado, mas as raízes cresciam ao seu redor, ajudando-o mesmo a se recuperar das queimaduras. Notei que dentro do monstro existia algo que parecia uma silhueta humanoide. Logo peguei Dalila e carreguei ela até chegarmos atrás de algumas pedras, mas fugir não adiantaria muito, pois o fogo estava se espalhando. Naquele momento eu sentia uma sensação de impotência e terror real, muito real, e comecei a me frustrar. Minha mente, merda. Ataques diretos não são muito efetivos. Eu preciso atacar ele muitas vezes para que não se regenere. A joia azul da espada começava a mudar de cor para laranja. Preciso de mais do que força, preciso estar um passo à frente. Logo lembrei da minha nova espada. Finta, ativei e fui à luta. Avancei cortando as raízes, enquanto eu me preparava para um corte direto no pescoço da criatura. Uma imagem residual minha surgia substituindo o meu corpo real. A criatura atacou a imagem, e assim que ela atacou a imagem, meu corpo real apareceu atrás dela, cortando suas pernas. Logo o monstro lançou suas raízes. Eu, prevenido, esquivei por pouco e lancei as 100 espadas. Algumas delas acertaram o monstro. Enquanto ele ia para trás com as espadas lançadas empaladas, fui pela direita e cortei as costelas do monstro, vendo mais uma vez o que parecia um torso de uma figura humanoide. O monstro me atacou com o porrete de raízes e por pouco fui para trás.
Minha mente. Entendi o padrão de ataque dele. Espada gosma do pântano. Lancei a gosma nas pernas do monstro, logo cheguei perto para que ele me atacasse e o mesmo tentou me esmagar, mas esquivei a tempo e usei a gosma para grudar os braços dele no chão. Minha mente. E agora? Mudei para a espada de trovão e avancei em direção à criatura, porém a criatura insistente liberou seus braços da gosma e me aprisionou em suas raízes. Minha última visão foi o fogo que estava alcançando Dalila, até que minha visão foi escurecida pelas raízes. Minha mente. Não, agora não posso me permitir ser fraco. Desde o início, desde que eu vim para esse mundo, eu tive a sensação de que qualquer movimento em falso poderia me matar. Por isso tentei tomar todas as precauções, ainda assim fui derrotado por um monstro como esse, não pode ser. A joia da espada ficou laranja. Não pode ser. Eu preciso ser mais forte. Usei ao máximo o poder da espada de trovão e queimei as raízes. Logo encarei o monstro, e com fúria cravei minha espada na barriga do monstro, queimando e cortando ele ao meio. Logo dei um golpe vertical no peito do monstro, queimando o que sobrou de seu corpo. Tudo que sobrou foi o corpo de um mago da floresta com o estranho cristal fixado ao seu peito. Mago da floresta, me perdoe, herói da espada, por favor acabe com essa maldição, disse com suas últimas forças, morrendo com um olhar de desespero e angústia logo depois. As raízes criadas pelo monstro começaram a murchar. Naquele instante, apenas na expressão do sujeito que matei, era uma expressão de terror genuíno, uma expressão com olhos vidrados que expressavam o medo como última emoção de uma vida que se esvai naqueles poucos segundos, e toda a fé daquele mago que morreu na minha frente, foi depositada no herói da espada que eu era, ou talvez que eu deveria ser. Minha mente. Parece que o instinto de sobrevivência não mente, esse mundo irreal com certeza, chefe. O herói da espada conseguiu. Os magos da floresta se alegraram, mas logo ficaram preocupados com o fogo. Um grupo de jovens magos foi em direção ao fogo. Chefe, o que estão fazendo? Jovem mago, não vamos ficar aqui parados, ele deve estar com problemas. Jovem mago 2, isso temos que defender nossa casa. O fogo continuou crescendo no meio do pântano. Os animais estavam correndo, me lembrando de como as raízes cresciam sufocando as chamas. Peguei o cristal que estava grudado no corpo do mago e deixei que a espada o absorvesse, o que deu origem a uma espada com cabo de raiz. Indo em direção a Dalila, vi o efeito da minha nova espada. Espada raiz. Espada que dá ao portador alguns dos poderes da quimera cogumelo. Efeito: grandes raízes. Cria raízes de grande tamanho para imobilizar o oponente. O efeito é melhorado de o usuário tem afinidade com magia de terra. Finquei a espada no chão e usei as grandes raízes. As raízes começaram a envolver a lâmina e se espalhar pelo chão. Começaram a envolver as chamas, conseguindo sufocar pequenas chamas. A joia da espada começou a ficar laranja novamente. Minha mente. Merda, não vai dar. Não sou forte o suficiente, acho que sozinho só posso salvar minha companheira. Disse enquanto formava um domo de raízes em volta de mim e da minha parceira. Vi 4 magos chegando perto. Enquanto o domo de raízes se fechava, os jovens magos interromperam o crescimento do domo de raízes. Jovem mago. Senhor herói, tem que salvar o pântano. Eu tentei, mas não consigo sozinho. Jovem mago. Vamos ajudar. Os 4 colocaram suas mãos sobre as minhas e começaram a transferir seu SP para mim, criando uma aura verde em volta de todos no processo. Manipulei as raízes, até que atingiram um tamanho colossal, similar ao da parede de raízes, e começaram a se espalhar, cobrindo as chamas e o terreno queimado com uma série de raízes cobertas de vegetação. Logo depois das raízes sufocarem as chamas, os magos que me ajudaram mal foram incapazes de ficar de pé, e eu terminei desmaiado de joelhos com as mãos ainda firmes segurando na espada. Desmaiei e logo fui atendido pelos magos, acordando com a luz entrando no quarto onde eu estava. Um mago que estava na cabana notou que eu havia acordado. Mago, olá, finalmente acordou. Eu, quanto tempo fiquei apagado? Mago, um dia. Felizmente a maior parte do seu mal-estar será simples fadiga. A batalha foi difícil pelo que sua colega disse. Olhei ao redor e vi Dalila deitada em uma cama ao lado. Parecia ter acabado de acordar.
Dalila, parece que conseguimos. Me levantei rápido e abracei Dalila, que ficou corada, mas eu nem notei. Que bom que você está bem, obrigado pela ajuda, Dalila. E o mínimo que eu poderia fazer, afinal sou sua companheira. Fiquei cara a cara com Dalila, que ainda estava um pouco corada. Não tenho tanto crédito quanto parece, só consegui te salvar pela ajuda de alguns magos da floresta. Eu ainda preciso ser mais forte. Mago, podemos ajudar a descobrir novas maneiras de buscar força, e o mínimo que podemos fazer pela ajuda. Como eu poderia fazer isso? Mago, através do uso de magia. Todos possuem afinidade com um certo tipo de magia. Podemos te ajudar a encontrá-la. Ficaria muito grato se pudessem fazer isso por mim, mago. Certo, venha comigo. Eu e Dalila acompanhamos o mago até outra cabana. Mago, sou apenas o curandeiro local, o melhor será lidar com um mago mais experiente. O curandeiro me levou até uma maga, disse a ela que queria saber meu tipo de magia. A maga entrou, pegou sua bola de cristal e, se concentrando, viu meu tipo de magia. Maga, parece que você tem afinidade com feitiços de buff terra. Entre esses dois tipos, os de terra são os mais complicados. Posso te entregar alguns livros para que aprenda, e graças ao fato de ser o elemento mais comum aqui não vai ter problemas para aprender. Entendi, obrigado de novo. Dedicamos os seguintes dias a subir de nível e principalmente me concentrei no treinamento de magia, aprendendo magias relacionadas a plantas para iniciantes. Era uma espécie de botânica mágica que só pude começar a entender graças à ajuda dos habitantes mais velhos daquele vilarejo. Em um desses dias de treinamento, o chefe da aldeia foi falar conosco. Chefe, herói da espada. O que foi? Algum problema? Chefe, não, é sobre o local em que ocorreu a luta contra o Quimeira Cogumelo. O local passou por uma grande metamorfose. Metamorfose? Seguimos o chefe até o mesmo local onde enfrentei o monstro. Naquele local se formou um grande círculo de raízes em um formato similar a um coliseu. Dentro brotou uma espécie de jardim, incontáveis rosas e vegetação por todos os lados. Chefe, esse pântano tem uma fertilidade surpreendente, mas nunca vi algo assim. Digo o mesmo, senhor. Me ajoelhei para ver as flores de perto, e notei que tinham um cheiro bem agradável e doce. Colhi as flores e me espetei com o espinho. Dalila, por favor, me ajuda a colher as flores, quero dar elas para minha espada. Eu e Dalila colhemos as flores e a espada as absorveu, se transformando em uma espada com um guarda-mão em forma de flor, e uma lâmina que tinha saliências parecidas a espinhos de flor. Espada rosa espinhenta. Efeito: caule espinhento. Expande sua lâmina, que pode ser usada como corda para alcançar lugares altos, e lança pequenos espinhos que penetram na pele do oponente, ineficaz contra armaduras. Logo vi na minha árvore de espadas que as espadas que consegui no pântano estavam próximas umas das outras, se iluminavam, mas conexões entre elas. Logo vi a mensagem: conjunto completo. Bônus de 5% de ataque por cada conjunto completo. Interessante. Logo vi uma raiz solta no alto de uma parede de raízes e dobrei o braço como se fosse dar uma chicotada. Grande caule espinhento. O caule se esticou e se atou à raiz, para logo me puxar e me levar para cima da parede. Os chefes Dalila ficaram preocupados e correram para me ajudar. Dalila, Lucas, está tudo bem? Claro, essa espada vai ser muito útil para lugares altos. Minha mente, é um mau dia para ter medo de altura. Chefe, vai ficar tudo bem, é só usar um pouco de magia. Relaxei e segui o conselho do chefe, preparando um feitiço. Como fonte do meu poder, eu ordeno: descubra as leis da natureza e nutra meu alvo. A energia se concentra na raiz solta. Crescimento rápido. A raiz cresceu até ficar grande o bastante para que meus pés chegassem no chão. Chefe, nada mal, herói da espada, nosso salvador está fazendo progresso. Obrigado, senhor, foi tudo graças à boa vontade de vocês. É isso, galera, fiquem atentos e vejam também as partes do Pai Adão Teorias. O link do canal dele vai estar aí no comentário fixado. Feliz 2022 para todos!